Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo analisa uma proposta de criação de planos de saúde populares. A sugestão, elaborada por um grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde, propôs 3 tipos básicos de plano. Um ambulatorial, com exames básicos, outro que prevê internação, mas o paciente deve passar antes por um médico de família para verificar se é necessário mesmo, e um terceiro, no qual o paciente tem acesso a serviços hospitalares, terapias de alta complexidade, mas paga parte das despesas. As empresas poderiam aumentar os preços sem intervenção do governo e teriam o dobro do tempo para atender ou não aos pedidos dos segurados. Para que eles sejam criados, será necessário mudar a legislação que regula os planos de saúde e estabelece a cobertura mínima obrigatória, regula os preços e fixa os prazos de atendimento. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai conversar sobre os planos de saúde populares com os deputados Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, e Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo. Deputados, as entidades médicas têm dito que isso não vai beneficiar, que só vai beneficiar as empresas de planos de saúde e vai sobrecarregar o SUS. É verdade isso, deputado Odorico Monteiro? Olha, Vânia, veja só. Primeiro eu quero parabenizar você por botar esse tema, né, nesse debate, que é realmente um tema relevante na agenda atual do país. Eu acho que essa proposta ela tem 3 vícios que eu considero importante ressaltar. Primeiro, eu diria que um vício de origem, ou seja, não é papel do Ministério da Saúde estar tentando regular plano de saúde, porque o plano ele está no mercado. Então, a Constituição brasileira, quando cria o Sistema Único de Saúde, no artigo 198, ela diz é permitida a iniciativa privada negociar, o que inclusive não acontece nos outros países que têm sistemas universais, como a Europa, como o Canadá. Então, e na própria Constituição brasileira, ela coloca um princípio extremamente importante, que é o princípio da integralidade, que eu acho que aí, nesse caso, essa proposta fere também a esse princípio, e aí eu acho que há um conflito constitucional, porque ela busca a garantia da integralidade, ou seja, o paciente tem que ter acesso ao ambulatório de atenção básica, ele tem que ter acesso à especialidade e ele tem acesso à tecnologia que dá suporte a construir um diagnóstico do paciente e garantir um tratamento. Então, quando nós já temos filas em várias áreas importantes no próprio Sistema Único de Saúde, quando você fragmenta os planos dessa forma, você bloqueia o princípio da integralidade. Então, há um conflito constitucional. Eu diria que outro conflito que tem um vício nesse plano é de agenda. Essa é uma agenda muito importante. Então, ela não pode ser uma agenda de um governo. É uma agenda de Estado. Então, um debate como esse, ele tem que fazer parte de uma agenda, por exemplo, da eleição presidencial. Então, eu acho que essa é uma agenda, para quem está defendendo agora, colocar ela em 2018. Porque você tem uma situação de conflito, de crise, e aí ela também apareceu no pior momento do país, porque é uma agenda que está colocada dentro de uma crise institucional, uma crise política e uma crise econômica. Então, hoje, os planos estão tentando sobreviver, porque mais de 2 milhões de pessoas deixaram os planos nos últimos 6 meses. Então, e as pessoas não estão, conseguindo pagar os planos atuais. Não é porque o plano é barato, não é porque é popular, não. É porque, inclusive porque a maior parte das pessoas que têm acesso ao plano de saúde hoje são através das empresas. Então você tem uma crise gerada no setor pela crise econômica. Então, à medida que as empresas elas demitem 200, 300, 400 funcionários, aquelas pessoas que na sua estrutura funcional tinham um plano da empresa, perdem esse plano. Então, eu estou colocando isso para dizer que eu acho que as entidades têm razão. O próprio Conselho Nacional se posicionou sobre isso. Nós fizemos uma audiência pública sobre esse tema na Comissão de Seguridade Social e o próprio Ministério reconheceu que houve, digamos assim, um determinado momento que o ministro colocou essa agenda, depois o próprio Ministério
teve dificuldade de encaminhar internamente essa agenda, porque essa não é uma agenda, digamos que de uma iniciativa, essa é uma agenda do mercado. E só para concluir, eu dizia que os planos que estão conseguindo sobreviver, por exemplo, eu acompanho o Apvida, que é um plano forte no Nordeste hoje, é porque é um plano que se ajustou à realidade da integralidade. Porque é um plano que está verticalizado e ele, na sua estrutura do próprio plano, ele garante acesso ao ambulatório, aos exames auxiliares de diagnóstico, às consultas especializadas e à hospitalização. Então, os planos que se ajustaram de estrutura vertical para oferecer ao seu cliente a integralidade, eles estão sobrevivendo. E isso, inclusive, barateia o preço do plano e eu diria que essa é uma agenda para ser, inclusive, discutida em 2018. Doutor Jorge Silva, o senhor acha que esses planos atendem uma necessidade do mercado de ter planos mais baratos ou o senhor acha também que isso pode deteriorar um pouco a situação do atendimento de saúde? Olha, eu concordo em parte com o deputado Odorico. Nós temos um sistema único de saúde que é universal e integral, a que ele se propõe, porém nós vivemos um momento extremamente difícil para a população brasileira. Aonde a gente vai, né, a porta de entrada dos nossos hospitais é uma questão de mudança de endereço, né, superlotadas e que, com essa crise econômica que assola o país nos últimos 3 anos, isso só fez a piorar. O desemprego, as pessoas perderam os seus empregos, perderam os seus planos de saúde e essas pessoas migraram para o Sistema Único de Saúde, piorando aquele quadro que já existia. O ministro Ricardo Barros, quando entrou, colocou essa discussão. Eu acho que nós temos que discutir, nós temos que estar aberto a ouvir, a avaliar, para ver se realmente isso trará ou não melhora para o sistema de saúde. Nós já temos em algumas cidades, principalmente cidades menores, ou mesmo nos grandes centros, funcionando de maneira, não sei se legal, algumas clínicas que a gente chama de clínicas populares, de pequenos planos de saúde, que ofertam serviços de maneira dicotomizada, vamos dizer assim, né? Não de maneira integral. Tá? Eu me encontro aberto a fazer essa discussão, me aprofundar nesse trabalho dessa comissão, tá? Para que a gente possa amadurecer e ver o que se nós podemos trazer alguma coisa nova para melhorar a nossa assistência à saúde da população brasileira. Pois é, deputado Odorico, que aliás é doutor também é médico, né? A gente vê, como o deputado doutor Jorge Silva falou, a gente está vendo uma proliferação de clínica de saúde popular, são clínicas gerais, o doutor, tem diversos nomes, mas enfim, onde tem consultas mais baratas, exames básicos mais baratos. O senhor acha que essa proposta, de certa forma, é uma regulamentação desses planos? E se eles contribuem de alguma forma para aquela pessoa que não consegue ser atendida no SUS? Não, eu acho que são duas coisas distintas, né? É muito importante a gente lembrar que a lei dos planos de saúde é uma lei de 98, é a lei 9656, que é uma lei que regulamenta, criou a Agência Nacional de Saúde. Inclusive, eu acho que praticamente todos os desenhos possíveis estão lá, até porque essa lei já foi modificada várias vezes, ajustando e adequando. Eu acho que inclusive essa tentativa, ela fere essa lei, porque ela está... existe uma questão de coerência interna. Você tem que ter a coerência interna da relação entre aquilo que a população tem acesso, exatamente essa preocupação em relação às pessoas resolver o seu problema de saúde, tá certo? E você fragmentar a atenção do cuidado da saúde das pessoas. Ou seja, uma coisa é você ter no mercado pessoas, tem médico, por exemplo, tem colega meu de turma que a consulta dele é R$ 1.500. Ele chegou e não consegue, as pessoas não conseguem marcar, mas é porque ele atende um determinado segmento da elite do Ceará. E tem colega meu que está recém-residente e tal,
e está começando agora, ele vai fica ali em torno de alguns grandes hospitais, monta a sua clínica e vai oferecer consultas naquilo que ele acha que é uma relação de mercado. Aí sim é uma decisão do cidadão, ele ir lá fazer a sua consulta na escolha do seu médico, daquilo que está adequado. Outra coisa é você instituir isso, um plano que vai fragmentar a atenção. Inclusive, eu acho que as próprias operadoras estão se recusando a essa ideia. Pelo menos que eu tenho sentido, não teve aceitação das próprias operadoras, porque há uma fragmentação. E o que é que pode acontecer? O aumento da judicialização da saúde para a iniciativa privada. Porque na hora que você fecha o contrato com a operadora, mesmo que você tenha restrições, mas o jurista, o que a gente tem entendido, é que muitas operadoras estão tendo dificuldades financeiras, porque muitas vezes, quando chega na mesa de um juiz, para ele dar uma sentença, se um plano de saúde que se negou a garantir uma prótese, por exemplo, de quadril para uma senhora idosa, ele pode ir lá garantir, e o juiz garantir que ele tem acesso àquela prótese. Então nós temos aí uma situação que eu acho que, eu diria que esse vício de iniciativa, ele permanece presente nesse debate. Por quê? Porque, primeiro, você tem um momento de crise, Jorginho, que você percebe claramente isso, esse é um debate que a gente fez na comissão, que o próprio mercado está em crise. E não é você oferecer um plano popular que você vai garantir acesso e resolver o problema. Então, as Unimed do Rio de Janeiro estão em crise. Vários planos de saúde estão comprando outros planos. Há uma crise no próprio mercado. E não é oferecendo plano popular que você vai resolver. E nem é oferecendo plano popular que você vai resolver a garantia de acesso. Por quê? Porque você tem um conflito constitucional. Porque o artigo 196 da Constituição brasileira garante que saúde é um direito de todos, é um direito de cidadania e é um dever do Estado. E aí, o artigo 198 vai dizer que foi criado o Sistema Único de Saúde para garantir o acesso à população. E é permitida a iniciativa privada negociar. E o Estado brasileiro ainda faz uma benevolência em relação aos próprios planos, porque ele faz a renúncia fiscal. Toda vida que a pessoa vai declarar o imposto de renda, tudo aquilo que ela gastou em saúde, ela faz um abatimento daquilo que ela gastou. Então é uma renúncia fiscal, já é uma generosidade do Estado brasileiro com as pessoas que pagam plano de saúde. Porque aquele dinheiro, se não fosse renunciado na hora que a pessoa faz o imposto de renda, ele iria para o bolo do recurso da União e aumentaria a distribuição dos recursos para o próprio Sistema Único de Saúde. Então eu diria que essa é uma iniciativa que não resolve o grave problema do acesso. Nós temos sim que melhorar, e aí eu estou a relação com os municípios, a relação com os estados, discutir os grandes problemas, construir alternativas. Por exemplo, agora acho que a iniciativa do prefeito de São Paulo, que criou uma agenda importante para resolver o problema das filas e que está resolvendo. Bom, a gente vai saber a opinião do deputado Dr. Jorge Silva depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a proposta dos planos de saúde populares com os deputados Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, e Odorico Monteiro, do PROS do Ceará. Deputado Dr. Jorge Silva, a gente terminou o último bloco com o deputado Odorico falando que pode haver uma judicialização. Esses planos, principalmente o plano ambulatorial, o senhor acha que é possível o plano de saúde oferecer um atendimento? Por exemplo, eu vou ao médico, meu médico pede uma mamografia, eu tenho um problema. Eu não posso dar continuidade ao meu tratamento pelo plano. O senhor acha que isso pode dar um problema? Eu posso tentar aumentar o problema judicial ou eu sobrecarregar o SUS, porque aí eu tenho que me tratar pelo SUS. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, a questão da judicialização, ela já existia antes da lei de 98, ela continua acontecendo. Hoje é dos problemas que nós temos com a judicialização, furando fila as pessoas têm indicação cirúrgica, não têm acesso, entram na justiça e termina o judiciário determinando que aquelas pessoas sejam atendidas dentro de X horas, X dias. Com isso, ocorre furando a fila de pessoas que estão aguardando em função de uma urgência que nem sempre ela é real. Então,
Isso vai aumentar o problema da judicialização? Talvez sim. Porém, Odorico, na hora que a gente... a porta de entrada, principalmente dos nossos hospitais, né, a classificação de risco, o que a gente vê de pessoas que estão lá, por exemplo, na minha região, cerca de 50% daquelas pessoas que estão lá são pessoas que não teriam indicação da urgência e emergência. São pessoas que deveriam ser atendidas na atenção básica. Se pensar que esses planos atenderiam grande parte dessas pessoas, a gente teria uma diminuição do acesso de pessoas às redes de urgência e emergência. É uma visão que eu acho que deve ser discutida. Porque é verdade, as pessoas têm gripe e vão para o pronto-socorro, né? Hoje em dia. Eu nem sei que caminho teria. Eu acho que aí tem uma questão de gestão do sistema, é uma questão de gerência. Então, se o sistema não consegue fazer a regulação, aí é um erro, não é da pessoa. Porque nós temos uma tentativa de transferir para o cidadão aquilo que o Estado não consegue resolver. Okay. Então, nós não podemos culpar as pessoas. Mas, por exemplo, a maior parte onde você tem uma rede de urgência e emergência organizada, hierarquizada, que as pessoas definem a porta de entrada, isso não acontece. Por exemplo, eu diria que hoje, com a construção das UPAs, melhorou muito essa situação. Por quê? Porque as pessoas já sabem que teve uma gripe, está com pneumonia. Porque às vezes você pode reclamar, mas uma gripe pode estar mascarando uma pneumonia no idoso. E uma pneumonia no idoso pode desencadear um problema pulmonar, pode desencadear um problema cardíaco e pode ir até a morte. Então, esse diagnóstico tem que ser feito na porta de entrada do sistema. O sistema tem duas portas de entrada. Uma é o ambulatório, saúde da família. E aí nós temos que fortalecer o programa Saúde da Família, que, por exemplo, o programa Mais Médico já foi uma resposta importante do Estado brasileiro a essa questão dessa porta de entrada. Nós temos hoje 18 mil médicos no Mais Médico. Imagine, são 60 milhões de pessoas que antes não tinham um médico na sua porta de entrada. Então, se a pessoa não tem um médico, se não tem uma organização do sistema, e a pessoa vai para o hospital, porque é um local que ela sabe que se for, mesmo que chegue 7 horas da manhã e saia 7 horas da noite, mas vai ser atendida, porque ela fica lá e termina ficando, sofrendo ali, vai ser atendida, a gente não pode achar que é o plano de saúde que vai resolver isso. Porque você vai transferir uma incompetência do Estado de resolver o seu problema, inclusive conforme manda a Constituição, e transferir o custo disso para as famílias, que já estão em crise. Porque na hora que ela tirar R$500 para pagar um plano popular, vai fazer falta no aluguel, vai fazer falta no arroz, vai fazer falta no feijão, vai fazer falta muitas vezes para pagar a escola do menino, porque o Estado também não garante educação de qualidade. Então nós estamos transferindo mais uma vez a incompetência do Estado brasileiro de resolver os problemas básicos da sociedade com os impostos que arrecada e transferindo mais uma vez para as famílias um custo que é do Estado. Por isso que eu entendo que o mais importante nesse momento é a gente fortalecer o sistema único de saúde, melhorar a relação com os estados e municípios. Muitas vezes o Josinho, com certeza, vive o sofrimento de pessoas rodando de um município para outro. A pessoa que mora no pequeno município, muitas vezes tem um problema mais grave, vai para o médio município, depois vai para o grande município, termina na capital. Num sofrimento enorme, porque nós não temos uma relação interfederativa que garanta acesso. Então, o problema é mais grave do que achar que só plano popular resolve. Entre as propostas, está a proposta de terminar com o controle que existe sobre o aumento do preço dos planos de saúde e também flexibilizar o prazo que as empresas têm para atender os pedidos. Como é que o senhor vê isso, deputado Dr. Jorge Silva? Eu acho que isso não é bom para o usuário, tá certo? Eu acho que o fato de estender esse prazo de 14 para 30 dias, uma cirurgia letiva, né, com um prazo de até 45 dias, não vejo isso com bons olhos para o usuário. É um prazo, né? Melhor do que o SUS, que muitas vezes, às vezes é de meses. Demora 6 meses, um ano e não realiza. Uhum. Tá? Mas assim, o sistema de saúde único de saúde hoje é um sistema que está aí subfinanciado, né, com alguns ralos de gestão que comprometem o seu funcionamento,
tá? E que a gente não consegue oferecer à população aquilo que ela merece, né? É o que a gente está vendo aí no dia a dia, Odorico, de os nossos hospitais, volto a falar, com as suas portas abarrotadas. Nós resolvemos isso com um investimento de 120 bilhões ano de orçamento. Nós conseguimos oferecer uma saúde integral e universal com esse volume de recursos? Meu sentimento é que não. Tem um problema de gestão? Tem um problema de gestão. Tem um problema de desvio? Temos que melhorar a gestão, temos que melhorar o desvio, tá? Mas eu volto a falar, eu acho que temos, apoio isso aqui, esse modelo. Eu gostaria de aprofundar essa discussão junto com os diversos setores da sociedade brasileira. Então, deputado Odorico, a questão é que eu não sei os números, gostaria de saber dos senhores. O fato do paciente do SUS esperar muito tempo por uma cirurgia que talvez seja necessária, quer dizer, o plano de saúde tem pelo menos um prazo para conceder esse direito. Pode ser uma vantagem para quem... Quer dizer, quem tem um plano de saúde está mais garantido. A proposta do plano ambulatorial aí é praticamente para ambulatório. E que eu acho que eu acho que é um equívoco achar que vai resolver o problema das filas. Porque onde é que nós temos filas hoje? Nós temos Mas tem um plano que permite, né? O terceiro é um plano que permite com divisão de despesas. Pois é isso que eu estou dizendo. Mais uma vez você vai transferir para as pessoas, porque você diz, não, é uma rachadinha. O plano paga uma parte, a pessoa paga a outra. E você transfere mais uma vez para as pessoas. O que nós temos que retomar são os mutirões. Isso é uma agenda importante que o Ministério da Saúde tem que fazer em parceria com os estados. Fila, no mundo todo você tem. A Inglaterra, por exemplo, eles trabalham com uma fila entre você fazer a consulta no médico de família e ter acesso à especialidade, são 26 semanas. Então eles já têm uma data e marca. Mas com 26 semanas você vai ter acesso. A urgência e emergência você tem que garantir, é uma porta aberta. É o SAMU, é a UPA, são os hospitais de urgência e emergência que você tem que garantir. E você tem um conjunto de procedimentos eletivos que, como o próprio nome diz, você pode eleger a data de fazer. Qual é o grande problema dessas cirurgias eletivas? É que é uma fila que o paciente não consegue visualizar o fim da fila e não consegue ter uma agenda organizada. É um problema de gestão. E aí, é o Ministério da Saúde que resolve? Não. É os estados que resolvem? Não. São os municípios que resolvem? Não. É sistêmico. Para resolver esse problema das filas de cirurgias eletivas em catarata, cirurgias de joelho, cirurgias de coluna, cirurgias de quadril, cirurgias de vesícula, já são um conjunto de procedimentos que essas cirurgias elas podem ser marcadas. O que está faltando é uma organização do sistema. Com os recursos que tem, se você organizar, é possível fazer. Então, eu, quando fui secretário de Saúde de Fortaleza, organizei vários mutirões. Organizei, por exemplo, um mutirão importante de catarata. Sozinho não, em parceria com o Estado e com o Ministério da Saúde. Então, se você constrói uma agenda, Jorginho, para resolver esses problemas, é possível fazer. Agora, se você não quer resolver e quer transferir para as famílias a solução do problema, aí você cria um puxadinho, que é isso que está acontecendo. Esse puxadinho não vai resolver o problema. Você vai querer transferir uma responsabilidade que é do Estado brasileiro, envolvendo a União, os estados e o município, e transferir para as famílias, que também não vão resolver, principalmente no momento de crise. As pessoas estão tentando hoje conseguir um emprego, porque elas estão perdendo o emprego. Quando acabar o seguro-desemprego, que muitas famílias daqui nos próximos 4, 5 meses vão acabar, que estão sobrevivendo de seguro-desemprego, nós podemos ter uma convulsão social no país. Em contexto de recessão, o Estado tem que assumir que numa recessão não é transferindo para as famílias, porque as famílias estão sem emprego, que vai resolver o problema de saúde. Nós temos que articular a União, Estados e Municípios e dar uma resposta para a população que já está muito sofrida. Deputado, doutor Jorge Silva, como é que o senhor vê essa questão dos planos de saúde? Quer dizer, me parece que o senhor concorda em parte, discorda em parte. O que o senhor acha que tem que mudar? Se é que tem que mudar. Olha, o ideal, Vânia, seria que o Estado brasileiro assumisse isso. Assumisse a saúde, a oferta de atendimento universal e integral à população brasileira. Entretanto,
O SUS está completando aí quase 30 anos de idade, né? E a gente não consegue visualizar esse atendimento integral e universal à população brasileira. A população carente continua sofrendo muito, né? Você, para fazer uma cirurgia eletiva, eu sou urologista, né? O indivíduo às vezes leva 1 ano e meio, 2 anos com uma sonda, sem ter uma porta de entrada para que ele possa fazer uma cirurgia de próstata. Isso é desumano, né? Vamos fazer cirurgia eletiva? Acho que é uma solução, tá? Porém, Odorico, nós somos profissionais da área, a gente sabe que o que é pago hoje para a realização de determinados procedimentos não estimula os profissionais para que eles façam esses mutirões de cirurgias eletivas, né? E os hospitais também são subremunerados, né? Na hora das complicações cirúrgicas, eles terminam tendo prejuízo. E os hospitais hoje eles estão aí com umas dívidas, os hospitais filantrópicos, dívidas bilionárias, né? Sem condição de realmente estar sendo parceiro do poder público na resolução desses problemas de mutirão de cirurgia. Muito obrigada, deputado Dr. Jorge Silva. Muito obrigada, deputado Odorico Monteiro. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este programa na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.